Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal direcionado a princípios cristãos, moldando líderes e organizações. Realizar uma contratação eficaz não tem sido uma tarefa fácil para a maioria das empresas. Hoje em dia, dificilmente as organizações contratam alguém quando simplesmente gostam do que leram sobre as experiências e o histórico profissional de um candidato e seu currículo. Pelo contrário, atualmente as empresas e organizações costumam realizar uma série de etapas para avaliar se o candidato de fato preenche todos os requisitos que a organização procura. Agora, montar essas etapas e entender quais as melhores ferramentas para o que chamamos de processo seletivo não é de fato uma tarefa fácil. E para nos ajudar a compreender esse assunto, gostaria de falar de alguém que acertou em cheio em suas contratações e tem muito a nos ensinar sobre o processo seletivo, o rei Nabucodonosor. Mas primeiramente, quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi rei da Babilônia, responsável pela conquista de Jerusalém e por levar Israel ao exílio, o qual durou 70 anos. Ele foi um instrumento usado por Deus para aplicar a justiça divina predita pelos profetas por conta da idolatria e da maldade de Israel. Também foi ele quem destruiu o templo de Deus construído por Salomão, levando cativos homens conhecidos como Daniel e Ezequiel. Mas o que ele pode nos ensinar sobre o processo seletivo? Eu gostaria de ler com vocês o texto de Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao 6 e do 18 ao 20. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora, vamos lá para o versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha só, conforme lemos nos versículos, Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, arrasado a cidade e levado consigo não somente ouro, prata e outros utensílios da casa do Senhor, como também judeus cativos para a Babilônia. Em um determinado momento, o rei decide selecionar jovens para o servir em seu palácio. E ele não fez isso de qualquer forma, mas por meio de um longo processo que durou 3 anos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês 3 passos importantes a se considerar com as decisões de Nabucodonosor e que, até os dias atuais, são fundamentais para aqueles que atuam como headhunters, psicólogos organizacionais ou empresários que querem aprimorar as suas formas de contratação. O primeiro passo é a análise das competências para o cargo em aberto. Olha o que diz o versículo 4 de Daniel, capítulo 1. Vamos começar lendo a partir do versículo 3, na verdade. Diz o seguinte: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Aqui vemos que o rei Nabucodonosor estabelece algumas condições para selecionar os candidatos para o cargo em específico.
Ou seja, os jovens a serem analisados precisariam preencher todos os requisitos, serem inteligentes, dominantes de diversos campos do conhecimento, sem defeito físico e de boa aparência. Do contrário, nem seriam considerados para o cargo do serviço. Trazendo esse entendimento para a nossa realidade, quando uma organização está abrindo uma contratação para uma vaga, ela precisa se atentar às competências mínimas que vai exigir do candidato. Para um cargo de vendedor, por exemplo, a comunicação, a proatividade, a automotivação, a resiliência, positividade são requisitos fundamentais e para que ela tenha um candidato ideal para o cargo, é necessário uma análise de competências mínimas necessárias para esta função. Procurando saber realmente quais as principais habilidades que este trabalho exige e de quem vai exercê-lo. Nesse sentido, deve ser feito um estudo do perfil ideal para o cargo, considerando tanto a realidade da organização, sua cultura, a região em que se encontra, qual o seu porte, como também uma visão ampla de mercado no total, o que as outras empresas adotam como critério e quais têm sido os resultados dessa empresa, até mesmo para servir de parâmetro para aplicar e modificar estes critérios na sua organização. Mas nem sempre a análise desses requisitos fica clara apenas em uma entrevista de emprego, não é mesmo? Então, como podemos verificar melhor se eles estão presentes no candidato? Isso nos leva ao segundo passo, que é fazer um período de treinamento. Vejamos o que diz o versículo 5 de Daniel capítulo 1. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. É interessante vermos aqui que logo após a seleção dos que eram considerados minimamente aptos, os jovens não foram simplesmente servir ao rei. Foi necessário um período de treinamento de 3 anos. E, após esse período, somente os melhores dos melhores permaneceram no reino de Nabucodonosor. Então é curioso percebermos que naquele tempo já havia esses parâmetros para a contratação dos candidatos. Isso nos mostra o quão importante é um treinamento dentro de uma organização, pois é durante esse período que de fato são reveladas as competências que levarão os candidatos até a aprovação. Agora, para que o treinamento seja eficiente, é necessário estabelecer o que é importante que os candidatos aprendam para exercer aquele cargo em específico e, consequentemente, o que é importante ser ensinado durante o treinamento. Os jovens do livro de Daniel precisavam ter domínio em diversos campos do conhecimento, aprender a língua e a literatura dos babilônios, pois isso era necessário para as funções que eles iriam exercer futuramente. Assim deve ser também em uma organização. É necessário capacitar e treinar os candidatos para aprender aquilo que será fundamental e específico no exercício do cargo oportunizado. Portanto, durante esse período, é necessário que os responsáveis pelo treinamento ofereçam ferramentas que possibilitem aos candidatos a segurança e o domínio técnico daquilo que precisarão fazer no trabalho. Então, para exemplificar a importância do treinamento, eu gostaria de trazer como exemplo a minha empresa. Eu atuo no setor de vendas, mais especificamente no ramo de consórcio. Então, quando eu abro uma vaga, uma oportunidade de emprego para vendedor, eu recebo os mais diversos currículos de pessoas que trabalharam com vendas e que possuem competências e habilidades necessárias para o cargo, como a comunicação, a proatividade, positividade, entre outras que eu falei anteriormente. Mas, por mais que eles tenham todos os requisitos necessários para a vaga, eles precisam passar por um treinamento para, primeiro, compreender como é que funciona a dinâmica da empresa. Qual é o conceito de consórcio? Quais são as taxas? Como eu faço um orçamento para o cliente? Como calcular a parcela? Então, tudo isso é necessário para que essa pessoa ela possa ter o domínio técnico que o cargo exige. E também eu, como empresa, consiga avaliar se esta pessoa, por mais que já tenha uma experiência ou habilidades para o cargo, se essa pessoa ela vai conseguir
através desse treinamento, desempenhar aquilo que a função exige, que o cargo exige. Se ele vai ter tanto o conhecimento como também o desempenho. E tudo isso se dá através dessa avaliação no decorrer do treinamento. Então não é simplesmente compreender que só o candidato ter as competências ou até mesmo ter tido experiências prévias em funções similares já são suficientes. É preciso ter um treinamento específico para atender às necessidades da sua organização. Mesmo após finalizar o tempo de treinamento, Daniel, Misael, Ananias e Azarias só foram escolhidos dentre os demais jovens quando foi constatado que eles eram os mais sábios e inteligentes de todo o reino. Tudo isso se deu através do terceiro e último passo, essencial dentro do processo seletivo, que é a avaliação final. Ela serve para separar os aptos dos não, bem como classificar o desempenho de cada um. Então, vamos ler do versículo 18 ao 20 de Daniel capítulo 1. Ao final do período estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha só, após o período de 3 anos, os 4 jovens se apresentaram diante de Nabucodonosor, que conversou com eles para avaliar os seus conhecimentos. E então constatou que eles eram os mais sábios e inteligentes, estando aptos para servi-lo em seu reino. Um método que Nabucodonosor utilizou é algo bastante comum, que é a avaliação por entrevista. A entrevista ela é fundamental para conhecer melhor o candidato da vaga e até mesmo averiguar os resultados do treinamento ocorrido anteriormente. Ela pode ser de 3 principais formas, não estruturada ou aberta, como se fosse uma conversa, com perguntas e respostas para avaliar como o candidato interage e os seus conhecimentos. Ela também pode ser semi-estruturada ou semi-aberta, que seria uma espécie de um meio termo, onde a avaliação, o candidato ele pode se expressar, mas também há perguntas diretas e fechadas também. E a estruturada ou fechada, que é uma entrevista direta, com pouca margem para expressões do candidato, sendo direta ao ponto e com perguntas que exigem uma resposta também direta ao que foi feita. Então, fora elas, existem outras formas de avaliação, como, por exemplo, a avaliação de habilidades técnicas e comportamentais, inteligência emocional, DISC, avaliações de personalidade e muitos outros. O que realmente é importante é compreender qual o melhor método que se adequa à realidade da sua organização, para fazer assim uma avaliação final assertiva. Lembrando que quem fez a avaliação final foi o próprio rei. Então isso mostra que é de suma importância que os superiores da organização, ou ao menos do departamento que irá contratar, participem da etapa final da avaliação, para que assim possa selecionar o melhor candidato que irá somar com a sua equipe. Sabemos dos feitos do rei Nabucodonosor. Ele aplicou a justiça divina sobre Israel, mas é inquestionável que a sua forma de selecionar pessoas é um exemplo até os dias atuais, pois estes jovens que ele escolheu foram os melhores dos melhores da época. Assim também devemos fazer, criar um critério para que a contratação seja cada vez mais assertiva, onde cada etapa do processo sirva como uma peneira para que somente os mais qualificados cheguem ao final e à tão sonhada vaga. Você gostou desse vídeo? Gostou como o rei Nabucodonosor pode nos ensinar sobre o processo seletivo? Então deixa o like no vídeo, siga o canal, se inscreva, compartilhe com pessoas que também amariam aprender com Nabucodonosor como fazer um processo seletivo dentro da sua organização. Siga as nossas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.